Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Vamos aguardar um instantinho. O pessoal ir chegando para a gente começar a nossa atividade de hoje. Começar como sempre, todo mundo me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Começar, como sempre, agradecendo a vocês, aos nossos colegas professores, que estão todas as semanas aqui com a gente, acompanhando a nossa programação, as nossas atividades, de vários lugares, Itabuna, Ilhéus e de diversos lugares. A gente gostaria muito de agradecer mesmo, que é isso que motiva a gente continuar o trabalho diante do nosso contexto atual. Bom, hoje, a nossa atividade faz parte do nosso mês tecnológico, né? Vocês já estão aí participando, vendo as nossas dicas. Quem não viu ainda, vai lá no Instagram da Seduc, confere as nossas dicas de cursos, de aplicativos. Essa semana a gente está com a programação voltada aos professores e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente já começou a postar ontem, segunda, e aí vão lá e conferem. E hoje é a nossa atividade da live, que tem como tema a educação conectada e as escolas do campo. Hoje a gente vai contemplar aí, né, as nossas escolas do campo, que são muitas e que merecem esse carinho todo que a SEDUC tem por essas escolas. E hoje quem vai fazer a exposição é o professor Marcos Paiva Pereira. Ele é coordenador da Educação Conectada aqui da Bahia, então ele coordena o nosso município. Ele possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste, pela UESB, campus Jequié, especialização em Fundamentos Sociais e Políticos da Educação pela UESB também, de Vitória da Conquista, mestre em Educação pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Quem vai fazer a mediação da nossa live é Gabriele Teodoro, a nossa colega lá do NTM, né, do Núcleo de Tecnologia, que é pedagoga e que está na coordenação pedagógica do nosso núcleo. Também vai dar uma palavrinha para nós aqui no início, a nossa coordenadora geral do Núcleo de Tecnologia, que eu sei que vocês estão com saudade, que a gente tem feito as atividades e ela não tem aparecido, mas hoje ela vai dar as caras para mostrar que ela está se recuperando bem, que ela está boa e que está com a gente, ela está acompanhando tudo e está fazendo todo o trabalho em sua casa, certo? Então, eu vou colocar no fluxo essas pessoas e a gente vai dar continuidade. Dúvidas, podem colocar no chat, estou aqui acompanhando, printando e mandando para a Gabi,
Boa tarde a todos e todas. Todo mundo está me ouvindo bem? Que bom. Eu quero aqui agradecer ao professor Marcos Paiva, nosso coordenador da Educação Conectada Bahia, por ter aceitado o nosso convite e, assim, estar sempre solícito a nossas demandas aqui no município de Ilhéus. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar contribuindo para para sanar as nossas dúvidas, dúvidas dos nossos gestores, orientadores, coordenadores e professores. É uma iniciativa nova que vai estar muito contribuindo com a nossa rede, até porque, diante dessa pandemia que estamos vivendo, vamos utilizar muito a tecnologia, né? A gente vai melhorar mais ainda essa forma de comunicação. Quero agradecer aqui também a nossa colega, a nossa coordenadora e articuladora do município, Adriane Navini. Estou muito feliz porque a professora também foi acometida com Covid, está se recuperando e vê-la aqui conosco é uma felicidade. Quero agradecer ao prefeito Mário Alexandre, à secretária de Educação, Eliane Oliveira, por estar nos fornecendo todo o suporte, né, na Secretaria de Educação para estarmos aqui contribuindo com o nosso município. A nossa diretora pedagógica, que está aqui online também, Luciane Cunha, que está aqui nos apoiando, ao intérprete Gabriel, Indiara, e toda a equipe que faz tudo isso acontecer. A todos os professores, todos os orientadores, a toda a comunidade escolar que está online conosco e que vai estar assistindo essa live agora ou posteriormente. Sejam todos bem-vindos, nós estaremos aqui estamos aqui para contribuir com toda a rede. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, coloque no chat, pode colocar no meu privado, quem já tem o meu contato, que a gente vai estar buscando esclarecer todas as dúvidas. Viu? Fica à vontade, professor. Adriane, quero aqui passar a palavra para você também, para dar as boas-vindas ao professor Marcos. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, de agradecer, né, você ter participado, Marcos, estar participando com a gente, Marcos, desse trabalho, e dizer que o nosso núcleo de tecnologia e educação de Ilhéus vem sempre buscando inovar, trabalhar com temas realmente relacionados à tecnologia. Não é um núcleo que trabalha com técnica, com a parte técnica apenas. É um núcleo muito maior do que isso aí. Ele é um núcleo, ele está voltado muito para o pedagógico. E agradecer a Gabriele por estar trabalhando juntamente comigo, Thaís também, agradecer muito a Thaís, porque nós estamos nesse período, né, que está assolando aí o mundo todo, e elas segurando a barra. Mas gostaria de dizer, professor, que nós estamos realmente agradecidos, porque precisamos dessa fala. Eu vi você falando que veio de uma cidade chamada Cravolândia, 5 mil habitantes, não é isso? E isso aí é uma forma de chamar a atenção dos colegas, até estudantes também que foram convidados, para que vejam que a gente pode fazer em Ilhéus, em Itabuna, em Conquista, onde a gente estiver, a gente pode fazer o melhor por nós, né? E você está de parabéns pelo seu trabalho, né? Eu agradeço de coração e estamos aqui, assim, realmente agradecidos, esperando a sua fala, né? Para que a gente possa contemplar realmente a tecnologia como uma ferramenta a mais da educação. Não apenas, mas como uma ferramenta para a educação. Porque Ilhéus tem uma educação de qualidade. E juntamente com você e outros que querem nos ajudar com a tecnologia, né, a gente vai crescer, alavancar muito mais ainda nesse processo. Muito obrigada. Eu quero aqui, antes de passar a fala para o professor Marcos Paiva, e quero aqui fazer uma leitura de uma mensagem de um professor da nossa rede, professor Marcos. Ele compartilhou uma homenagem a todos nós professores, e eu acho que é uma mensagem simples e bem verdadeira, que fala para todos nós professores, já que amanhã é comemorado o nosso dia, né? Então ele diz assim, é do professor da escola do Pontal, que hoje é conhecida como a escola Dorival de Freitas, né? Então, eu quero aqui fazer essa leitura dessa mensagem do professor. Vou colocar o nome dele aqui, para não
professor, talvez ele esteja online, né? E aí vai saber que foi a mensagem dele. Professor Moisés. Ele diz assim: cada professor, bom ou ruim, competente ou negligente, ético ou doutrinador, chato ou amigo, inspirador ou desanimador, não passaram em branco em minha história de formação cidadã e profissional. Cada um teve seu papel e todos estes papéis foram para contribuir para quem sou hoje. Lembro de cada rosto, nem sempre dos nomes, mas lembro dos rostos, e embora na época não soubesse ao certo todos os papéis que iriam desempenhar em minha vida, hoje sei. E não tinha mesmo como saber na época, pois o conhecimento vem com o tempo, é fruto do seu fluir, e não do imediatismo do hoje, do agora. Por isso, sempre que eu encontro um ex-professor meu, em algum lugar, havendo a oportunidade, me dirijo a ele e cumprimento me identificando como seu ex-aluno, mesmo sabendo que a possibilidade dele não lembrar. Há um ensinamento dos sábios do judaísmo, que ensina que o quão importante é um mestre, o professor. Disse eles a um aluno, em uma escola rabínica: entre cumprimentar seu pai e seu professor, cumprimente primeiro seu mestre, pois ele te prepara para o futuro, enquanto seu pai te prepara para a sociedade. Por isso, no mundo futuro, entrará primeiro o mestre, depois o pai. A todos os meus colegas e amigos, eu tenho orgulho de conhecer a todos vocês e conviver. Desde já, feliz Dia dos Mestres. Afinal, o mestre é aquele que, com maestria ou exime habilidade, ensina e aprende enquanto ensina. Então, com essa mensagem, eu quero agradecer, eu quero, assim, parabenizar todos os professores, todos e todas que fazem parte da nossa rede municipal, e também aqueles professores que estão conosco, que não faz parte da nossa rede, mas aquele que se sente educador, se sintam homenageados. Parabéns pelo nosso dia, que a gente possa, assim, ser esse exemplo de professor, porque, como diz Moisés, todos os professores ficam marcados na nossa memória, embora a gente não lembre seus nomes, mas lembre o rosto e aquilo que foi marcante na nossa vida. É com você, professor Marcos. Acho que congelou a tela dele. Professor? A internet do professor Marcos pausou um pouco, vamos esperar um pouquinho para retornarmos. Aqui no chat, gente, eu queria também aproveitar para pedir a vocês que curta, compartilhe da nossa live, viu? Curta, salve para assistir mais tarde, comente, porque curtindo, comentando, salvando para assistir mais tarde, o algoritmo do YouTube mostra que aquele conteúdo é importante e compartilha com mais pessoas, tá certo? Vai colocando também as escolas, que a gente vai dando boa tarde aqui para a Ana Cristina, enquanto o professor entrou. Ótimo, professor. A internet caiu, mas já voltou. Pode ficar. A fala é com o senhor agora. Pronto. Boa tarde a todos e a todas que estão aí conectados através do YouTube. Para mim é um prazer enorme estar fazendo parte desse momento. Agradecendo desde já aí pelas falas, né, do início, sobre minha pessoa, enfim, e eu digo só que estamos aqui para colaborar com o município de Ilhéus, colaborar aí com as redes municipais da Bahia através do programa Educação Conectada, tá? Mandar um forte abraço aí à Adriane, que estava agora há pouco conosco, a Thaís, aos intérpretes que estão aí fazendo um trabalho de excelência, a você, Gabriele, a minha amiga Érica Desterro, professora aí do município de Ilhéus, um forte abraço, minha amiga Érica, e dizer que estamos aqui para um bate-papo sobre o programa Educação Conectada,
Programa esse que ainda é um programa em fase de implementação por parte do MEC, então é natural que tenhamos dúvidas, é natural que ainda existam lacunas a serem preenchidas, é um processo de construção, estamos aprendendo em serviço, digamos assim, né, na implementação desse programa. E dizer também que o desafio é grande, porque a escola, né, inclusive o contexto pandêmico ilustrou muito isso, e a escola ainda tem um desafio muito grande, né, em usar a questão das novas tecnologias para o aspecto pedagógico. Boa parte da nossa geração nasceu antes de 1996. Pegamos ainda um tempo onde as novas tecnologias era algo estranho, né? Ainda somos da geração analógica, digamos assim. Então, existe uma geração nova que já tem uma prática, um hábito muito grande com as novas tecnologias, e nós ainda precisamos aprender muito com isso. E a escola não é diferente. Então, esse processo de implementação da educação conectada também está atrelado a um processo de implementação, apropriação das novas tecnologias no aspecto pedagógico. Desafio posto a todo o Brasil, que a pandemia ilustrou muito isso no âmbito nacional, até no âmbito mundial. O mundo está encontrando soluções para desenvolver aulas de maneira remota, distanciamento social, aproximação digital, usando as novas tecnologias. Então, hoje é um bate-papo sobre educação conectada. Se a internet cair, gente, são as condições objetivas, o Brasil todo está conectado, todos os provedores estão no limite para colocar isso, né, em funcionamento. Então, aguarde um pouquinho que ela volta e vamos tocando nosso trabalho com muita tranquilidade, tá bom? Peço a Gabriele, por favor, que coloque aí a apresentação. Eu procurei aqui fazer uma apresentação bem sucinta, bem tranquila, nesse tom de bate-papo mesmo, para que te possa ir dirimindo dúvidas, e no final, se vierem as questões, as dúvidas, a gente pode estar também colaborando e ajudando aí a construir esse conceito sobre a educação conectada. Gabriel, você pode colocar, por favor, na tela a apresentação para que nossos amigos e amigas de Ilhéus possam contemplar, de Ilhéus e o mundo, né, já que vai ficar no YouTube, Verdade. em breve o mundo inteiro pode ter acesso a essa apresentação, tá bom? Conseguem ver, gente? Pronto, aqui já estou conseguindo visualizar, peço só que amplie a tela para ficar uma apresentação maior para os colegas, tá bom? Ok. Deixa eu esperar eu carregar aqui. Está carregando. É como o senhor disse, né? Todo mundo plugado. Isso, e temos que saber lidar com essa questão, e que bom, e dos males, né, que estamos sofrendo com a pandemia, e recomendo que todos continuem usando máscara, continuem tomando os cuidados da OMS, porque o vírus ainda está ativo, inclusive a Bahia já está voltando a ter novos casos, e que bom que nós temos ainda o acesso às novas tecnologias para provocar uma aproximação digital, né? Verdade. Bom, aqui é a apresentação, Programa de Inovação Tecnológica Educação Conectada e as escolas do campo. Eu vou colocar um panorama geral a princípio, para depois fazer um panorama mais específico, que é o panorama da educação do campo, as escolas do campo, que desde esse ano entraram com mais força no processo aí de expansão do programa, tá certo? Fui anunciado como coordenador do programa Educação Conectada Bahia, mas não sou o único coordenador. O nosso programa ele é dividido em 3 coordenações, tá? Que nós chamamos de coordenadores Undime Bahia, porque a coordenação está vinculada à Undime. Esse programa é um programa em parceria entre o MEC, os municípios e as redes estaduais de ensino de todo o Brasil, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, a coordenação do programa fica a cargo da Undime, nesse contato com os municípios, e é com um grande prazer que eu apresento aí os meus 2 colegas, né, amigos, não são colegas não, são amigos de fé, parceiraços, que é o Edísio Brandão, que reside em Salvador, ele coordena 1/3 da Bahia, digamos assim. Temos a Gésia Salles, que mora em Ibiquara, na Chapada Diamantina, coordena também 1/3 da Bahia.
E tem eu, o professor Marcos, foi anunciado, eu coordeno 148 municípios, tá bom? 148 municípios, e Ilhéus, com muita satisfação, faz parte desses municípios, e nós estamos trabalhando diretamente em contato com os articuladores municipais, que são as pessoas responsáveis em fazer a articulação no interior do município, designadas pela Secretaria de Educação local, para que possa fazer essa intermediação entre o programa. Explico daqui a pouco melhor sobre isso, tá bom? Não impede, viu, gente, que eu converse com diretores escolares, com outros técnicos da Secretaria de Educação, como tenho feito, inclusive, esses contatos aí, desde o ano passado, quando comecei a trabalhar no programa, nessa coordenação. No início do programa, existiu uma outra coordenação, ele iniciou em 2017, e desde o ano passado estou trabalhando na educação conectada, colaborando aí com os municípios e com a Undime, tá? A qual deixo um abraço a Raimundo, presidente da Undime, e meu grande amigo Williams Panfili, que faz também parte desse grupo da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, tá bom? Pode avançar, por favor, para o próximo slide. Então, a princípio, 3 coordenadores divide aí os municípios do estado da Bahia, tá bom? E aí, o Educação Conectada, quando ele foi pensado lá atrás, eu tive a honra, inclusive, de representar a Bahia no lançamento oficial desse programa, lá em Brasília. Teve uma reunião na Sala dos Atos, no MEC, né, no último andar do MEC, teve uma reunião com o então ministro da Educação, que era o Mendonça Filho, e à tardezinha teve o lançamento oficial no Palácio da Alvorada, né? Na época era o presidente Michel Temer, que estava à frente do nosso país, teve o lançamento, e essa justificativa foi anunciada, inclusive, no lançamento do programa, tá? Então, a justificativa baseia-se em 3 pontos. O primeiro ponto, que justifica a ação Educação Conectada, é ligado à própria LDB, né? As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, de 1996, né? E determina aí a União, né, a competência de prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino. E aí, o LDB versa sobre a necessidade da União dar esse apoio, inclusive financeiro e técnico, aos municípios e ao Estado, ao Distrito Federal. Então, essa é uma ação que está, inclusive, ligada à LDB, no que diz respeito ao apoio técnico que a União precisa passar aí, dar aos municípios, para que eles possam reforçar os seus sistemas, tá bom? Esse é um aspecto mais geral, e vai afunilando para as questões mais específicas. Pode passar para o próximo, por favor. Ainda na justificativa, o Brasil fez um movimento muito intenso, principalmente em 2014, com o Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação, que está intimamente ligado aos planos municipais de educação, que é uma tentativa, eu falo tentativa porque a coisa não é fácil, ainda estamos na caminhada de criar um sistema nacional de educação através dos planos municipais, planos estaduais e um plano nacional que organize a educação em todo o território. E aí, a Educação Conectada também está ligado a algumas metas do Plano Nacional de Educação como justificativa, né? Por exemplo, a meta 7, que é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB, que são as médias que estão ali sendo colocadas como metas, né, de 2019, 2021. Então, a Educação Conectada, ele é mais do que um programa que visa apoio tecnológico às escolas. Ele é um programa que visa a melhoria da qualidade da aprendizagem escolar. Inclusive, essa é a grande diferença, vou falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, da visão do programa. Muitos de nós, professores e professoras, inclusive ligados à gestão escolar, à gestão das secretarias de educação, inclusive, ainda temos ligados aí no nosso
pensamento um modelo de novas tecnologias na escola muito próximo a programas do passado, como, por exemplo, o Proinfo, como, por exemplo, os infocentros, que visavam o quê? Visavam laboratórios de informática, né? E tinha a figura, muitas vezes, do técnico de informática na escola, do digitador na escola, né? E tinha uma antena ali via satélite que recebia internet, como se o único espaço possível da escola em trabalhar a conectividade fosse no laboratório de informática. Os infocentros, eles ainda existem em alguns municípios, funcionam, mas a grande maioria dos municípios, infelizmente, o programa não foi à frente, por várias razões, desde ordem técnica, de conexão, muitas queixas, inclusive, o próprio sistema que operava os computadores, que era incompatível com algumas questões hegemônicas à época, no âmbito da educação. Então, esse modelo de programa, como o Infocentro, ele é um modelo que não é compatível, digamos assim, com a visão do educação conectada, ok? Esse eu acho que é um primeiro ponto muito importante a se falar, que ainda surgem essas dúvidas, coisas do tipo, e quando é que vem os computadores para a escola? Eles não vêm, porque ele não é o Infocentro, é o Educação Conectada, é um outro programa, eu vou explicar direitinho o que é que vem à escola, né, se há alguma dúvida sobre isso. Então, o principal ponto do programa, a justificativa aí da Meta 7, é melhorar a qualidade do IDEB. Mas não é só melhorar a qualidade do IDEB, né, como aquela coisa seca, meio voltada só ao treino, ao IDEB, é melhorar a qualidade da educação como um todo. De que forma? Com as novas tecnologias, que chegaram para ficar, amigos e amigas, não tem para onde correr, né? Como diria alguns cientistas, né, estamos num período de corte epistemológico. O que é isso? Vivemos uma época do passado, com práticas ligadas, né, às questões hegemônicas da escola, como o livro didático, a lousa, e outros espaços educativos, e cada vez mais as novas tecnologias têm chegado e ocupado um espaço muito grande de todo o nosso cotidiano, não é só da escola. Então, a educação conectada, ele pretende usar as novas tecnologias para amplificar a melhoria da aprendizagem, ok? Através do notebook, através do celular, através de vários recursos, mas principalmente com acesso à internet, ok? Acesso à internet na escola de qualidade. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Se tem aí a LDB e tem o Plano Nacional de Educação, que justifica a educação conectada, também a Base Nacional Comum Curricular, né, de 2017, ela também traz alguns elementos que justifica o programa Educação Conectada, tá certo? Quando, em uma das suas competências, a competência quinta, a competência, no caso, a competência geral, que foi aí, né, pensada para ser as expectativas de aprendizagem da BNCC, as competências gerais, tem uma que versa sobre utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica. Olha que coisa interessante, né? De forma crítica, significativa, reflexiva e, olha que coisa interessante, ética, que inclusive tem nos faltado muito quando a gente vê aí o que tem sido feito nas redes sociais, infelizmente, né, com fake news, com muitas coisas equivocadas que acontecem, um universo de conhecimento no interior das redes sociais e muitas vezes não sabemos usar de forma crítica e ética. Então, uma das competências espera lá, vamos rever a forma que estamos utilizando as novas tecnologias, né? Inclusive com a questão reflexiva, ética, crítica, né? E aí, continuando a minha leitura, nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as escolares, ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. Então, a internet ela precisa ser utilizada de modo a amplificar o conhecimento humano, a amplificar a sabedoria humana, a ter acesso a informações de fato que possam transformar e emancipar a realidade dos sujeitos, né? E, infelizmente, como a internet, apesar de não parecer, é um fenômeno recente, principalmente a democratização da internet, né? Até outro dia era algo caro, hoje é muito mais simples, você tem um pacote de internet no seu celular. E de que forma vamos trabalhar isso, né, no nosso cotidiano?
É aquela história, né? A internet, você tem ali a Biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca de todos os tempos, dentro do celular. E aí você tem que saber garimpar para chegar a esse conhecimento. E aí é aquela história que a gente precisa ter a sabedoria e discernimento para fazer o que é certo. E aí a educação conectada pensa também nessa meta 5, na quinta meta, quando justifica a ação do programa na sua operação prática, tá bom? Então o programa, ele tem aí a intenção de dar conectividade de qualidade, note, a caminhada é árdua, de qualidade a todas as escolas públicas do país. O Brasil, inclusive, tem investido recursos tecnológicos de satélite, etc., para que isso possa ser feito. Sabemos que tem muitas contradições ainda no processo, mas é uma caminhada que tem até 2024 para ser concluída, tá bom? Como eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Explicar, então, a justificativa da educação conectada, além, né, do fator histórico, as tecnologias chegaram para ficar, o motor da história girou, e nós, professores e professoras, precisamos entender isso, né? Entender isso, que como recurso, as novas tecnologias, elas são aí, ter ocupado um espaço cotidiano que não dá para voltar atrás, ok? Avança, por favor, para o próximo, minha amiga Gabriele. Justificado, então, explicar um pouquinho alguns aspectos do programa, tá bom? O programa, e aí, tudo que eu estou falando, gente, também é compatível e atrelado às escolas do campo, ok? Vou falar daqui a pouquinho sobre o aspecto mais específico, comecei com o aspecto geral, mas tudo isso aqui é aplicado às escolas do campo, tá bom? No projeto base, note, na ideia do programa, ok? Então, o programa é dividido em 4 dimensões. Para quem não conhece ainda, é importante saber. A primeira dimensão é a visão, tá? Visão que, inclusive, na avaliação nossa, de coordenadores do próprio MEC, ainda é uma dimensão que precisa avançar. O que é visão? Compreender o que é o programa. E qual é o objetivo do programa. Um ponto, por exemplo, que eu acabei de falar, que é diferente do Infocentro, é um ponto fundamental para compreender o que é o programa Educação Conectada. Compreender, inclusive, que a internet, ela é colocada à escola com um único objetivo, melhorar a aprendizagem dos estudantes, dando fundamentação, inclusive, técnica e tecnológica para os professores e professoras, coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, gestores escolares. Porque até então, a internet na escola, note o que eu estou falando, não estou falando que isso acontece em educação conectada. Estou falando que na trajetória histórica da internet na escola, de um modo geral, a internet ainda é muito utilizada para questões administrativas, né? Para a questão do uso na secretaria escolar, para a questão do uso do gestor escolar, e muitas vezes para a questão do professor para esse planejamento. Dificilmente a internet é utilizada na sala de aula para um trabalho pedagógico. Muitas vezes, inclusive, o celular vira um vilão para o professor, né? É aquela guerra, o que eu faço com o celular? O menino está interessado no celular, você está com fone de ouvido, já passei por isso, até hoje passo. Então, a gente tem que, na verdade, dar uma nova conjuntura ao celular, né? A gente não pode ir contra o aparelho na escola, por que não utilizar o aparelho para que ele possa servir de recurso educacional, né? Então, é importante pensar dessa forma, essa é a visão do programa. A outra dimensão é a formação. Professores e professoras receberão formação, eu falo receberão porque ainda não chegou a formação de fato, com a força necessária, né, digamos assim, para poder dar a base a todos nós, professores e professoras, mas já existem cursos à disposição através do AVA MEC, que é um ambiente virtual que o MEC ele mantém gratuitamente, inclusive. Tem curso em todas as áreas, sobre BNCC, sobre outras questões, e lá, inclusive, tem um curso sobre educação conectada. E nunca foi tão discutida a questão das novas tecnologias como nesses tempos de pandemia. Discussões sobre ensino híbrido, discussões sobre uma série de situações que pode ser trabalhado usando as novas tecnologias. Então, uma coisa até que a gente tem que conversar, tenho conversado, inclusive, com muitos colegas, as nossas formações nos tempos pós-pandemia,
precisam ser formações voltadas também a como utilizar as novas tecnologias, já que nunca antes foi tão discutido isso e tão utilizado isso. Olha nós aqui, por exemplo, hoje de Cravolândia, e vocês aí em Ilhéus dialogando através das novas tecnologias. Então, por que deixar isso passar quando, com fé em Deus, a pandemia foi embora? Então, não dá mais para voltar atrás, né? Eu acho que agora o movimento tem que ser um movimento de apropriação. Então, a formação é uma das dimensões do programa, e aí o movimento junto ao MEC, o movimento junto a esses processos de formação continuada de professores, eles precisarão acontecer até 2024. Recursos educacionais digitais é uma outra dimensão, que está ligado aí, inclusive, ao financiamento do programa através do PAF, vou falar isso melhor daqui a pouquinho. E, por fim, a infraestrutura, que também está ligada ao financiamento, que é você fazer adequações ao espaço escolar, você possibilitar que o espaço escolar esteja pronto para receber uma internet de qualidade. Então, fazendo uso das 4 dimensões do programa, e nós estamos falando do Brasil, mais de 5 mil municípios, cada um aí com um desafio enorme. Creio que no contexto de Ilhéus não é diferente, existe o campo, existe as cidades, as periferias. Então, esse desafio aí é um desafio que requer muita gestão por parte do MEC, mas também por parte dos gestores locais de cada município do país. Ok? Explicadas as 4 dimensões, entende-se que até 2024 as 4 dimensões precisarão ser implantadas a contento para que possamos avançar para uma educação pública de fato conectada. Ok? Avança, por favor, para o próximo slide. Aí temos as fases, eu falei um pouquinho delas agora. O projeto base da educação conectada contempla algumas fases, tá? São divididas aí em 3 fases. A primeira fase é a fase da indução. Essa fase já foi executada, né? 2017 até 2018, que é uma fase dos primeiros diálogos, das primeiras apresentações, dos primeiros municípios piloto que receberam o programa Educação Conectada. E estamos agora na fase de expansão. A fase de expansão é mais escolas, mais redes municipais de ensino estão recebendo as ações de educação conectada. Então, se em Ilhéus existe uma escola que não foi contemplada ainda, fique tranquilo que mais cedo ou mais tarde a escola será contemplada. Se em Ilhéus existe alguma escola que perdeu o prazo de adesão, meu Deus do céu, o prazo era até agosto, não fez adesão de educação conectada, o MEC tem total interesse em fazer com que essa escola tenha acesso ao programa, que o recurso está em conta, e eles querem que o recurso seja inclusive executado. Então, por uma questão de gestão, o MEC precisa fazer com que essas escolas participem do programa. Cabe também à gestão local ficar atento ao projeto base, de modo a atender aí os procedimentos que são requeridos para que isso aconteça no regime de coparticipação. Então, estamos na fase de expansão 2019 até 2021, e o MEC pretende, 2022, até o final do ciclo 2024, fazer a fase de sustentabilidade, que é, de fato, ir constituindo com mais solidez todas as dimensões que eu citei anteriormente, de modo que até 2024, note que é um programa pensado não para ser um programa de governo, mas para ser um programa de Estado. Na própria periodicidade dele, passa por governos, né? Então, um programa que o Brasil tem aí com um certo grau de prioridade e atenção, tendo em vista aí que a nova realidade brasileira precisa ser uma realidade mais próxima também das tecnologias de informação e comunicação. Então, ficando entendidas as dimensões e entendidas as fases, é bom frisar a fase, porque às vezes nós, né, gestores escolares, professores, professoras, técnicos da Secretaria de Educação, ficamos um pouco aflitos, né? Mas o programa não avança, está faltando coisa. Estamos na fase de expansão, as coisas tendem a acontecer com o empenho de todos, tá bom? Então, entendida a dimensão, a fase, vamos para o próximo slide, que são os níveis. Os níveis de acesso à conectividade do programa Educação Conectada. Está dividido em 4 níveis. O primeiro nível é emergente. O que é um nível emergente? Nível esse, inclusive, que boa parte
dos municípios da Bahia, e temos aí 409, se não me engano, não, são todos os municípios, 417 municípios, todos eles fizeram adesão ao programa Educação Conectada. Salvo engano, o Nordeste inteiro, todos os municípios do Nordeste fizeram adesão ao programa Educação Conectada. Então, boa parte dos municípios da Bahia encontram-se na primeira fase, a fase emergente. Que fase é essa? É a fase que ou a escola não tem conectividade alguma, ou tem só na secretaria escolar, naquela dimensão que eu falei anteriormente, naquela visão que eu falei anteriormente, da conexão apenas para uso administrativo da escola, onde o professor chega ali, pede licença ao secretário escolar, faz a pesquisa de algum trabalho, só tem uma internet, muitas vezes, um ponto de internet na escola. Boa parte das escolas do país, da Bahia, estão no nível emergente. Temos o nível básico, onde a escola já tem mais de um ponto de internet, já consegue fazer um trabalho mais voltado às tecnologias, inclusive com professores e professoras. Ainda não faz uso na organização do trabalho pedagógico, mas já tem uma conexão melhor. O intermediário, que é um nível que já alcança, inclusive, muitos espaços escolares, e o avançado, que é um nível que espera-se que o Brasil chegue em 2024, que é onde os professores e professoras podem fazer uso não só dos recursos tecnológicos, mas também de uma conectividade com qualidade, inseridos aí na sua formação e na sua organização do trabalho pedagógico, tá bom? Então, esses são os níveis. O Brasil e a Bahia ainda está no nível emergente e básico, hegemonicamente, ok? Pode avançar, por favor, Gabriele, para o próximo. Como é que faz, gente, para participar da educação conectada, né? Como é que o município pode participar? O programa vem de graça? Não, não vem de graça. Não é que o município tem que pagar, mas tem que haver um empenho de coparticipação para que ele aconteça, né? Em todos os municípios do Brasil é assim. Primeiro, o MEC elabora uma lista das escolas passíveis de participar do programa, dentro de critérios estipulados pelo próprio MEC, e envia para adesão dos gestores locais, que aí pelo CIMEC, que é o sistema que o MEC utiliza para adesão de muitos programas, para quem não conhece ainda, o CIMEC, ele indica a adesão. Né? Na fase de expansão, por exemplo, foram 409 municípios que tiveram escolas para serem feitas a possível adesão. Por que possível adesão? Porque se o gestor não fizer adesão, ela não vai entrar na educação conectada para o município. Tem que esperar um novo ciclo para que ela possa entrar novamente, ok? Então, se tem escola que não está na educação conectada, possa ser que ela não foi ainda enviada, está na fase de expansão, ou possa ser que ela seja aderida num próximo ciclo, tá certo? Então, é disponibilizado aos municípios, a adesão é via CIMEC e é usada a senha do prefeito. Por que a senha do prefeito municipal e não do secretário de educação? Porque o MEC entende que tem que ter a validação do gestor municipal, porque existe uma coparticipação, ou seja, o município também tem suas responsabilidades na execução do programa, tá certo? Quais são as responsabilidades do município? Aí vamos do CIMEC para o PDDE. Uma vez feita a adesão, e aí tivemos alguns problemas na fase de expansão, Marcos, tem escola que não vai, tem escola que trava, tem escola que não aparece no PDDE, tem escola que demorou de aparecer, porque existe um tempo para a atualização do CIMEC para o PDDE da escola, tá bom? E são mais de 5 mil municípios, viu, gente? Então, de fato, o fluxo ficou congestionado, muito congestionado. E aí o que acontece? Para uma equipe valiosa, inclusive em Brasília, manda aqui um abraço para todos os membros da equipe de Educação Conectada, o Alexandre, a Érica, a Geni Lúcia, inclusive, que é a nossa coordenadora Nordeste. Meia-noite, 11 da noite, estávamos trabalhando aí para poder fazer com que todas as escolas pudessem participar dessa adesão na fase de expansão, tá bom? Então, uma vez feita a adesão, a escola vai aparecer no PDDE da escola, que foi feita a adesão pelo CIMEC. O prefeito aderiu à escola A, gestor da escola A vai abrir o PDDE e vai aparecer lá a escola disponível, tá bom? E aí o gestor vai acessar, né, o PDDE. Aqui tá errado, gente, não é acessa o CIMEC não, viu? É rata, acessa o PDDE,
E preenche o plano de articulação financeira, que é um plano como é que envia para a escola, perguntando assim, ó, como é que você vai gerir esse recurso escolar. O recurso escolar varia com a quantidade de estudantes, 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco. A escola que já recebeu recurso pode ser passiva a receber recurso de novo, tá bem? Pode ser passiva a receber recurso de novo. Se aconteceu, Marcos, minha escola já recebeu recurso. Calma, gente, se vê mais recurso é bom demais. Faz adesão de novo, faz de novo o PAF. Então, preenchendo o PAF, que é um plano de articulação financeira, como é que o gestor vai executar esse recurso? Ele vai fazer o quê? Contratar a internet, vai adquirir recursos para amplificar a qualidade da internet. Esses recursos, gente, são recursos voltados à amplificação, à melhoria da qualidade da internet. Como eu falei antes, não é como o Proinfo, que vem computadores. Não, entende-se. Olha a visão. Entende-se cada vez mais as novas tecnologias fazem parte do cotidiano. Inclusive, que cada vez mais professores já têm celular com capacidade de internet. Estudantes, dada, claro, as especificidades sociais, geográficas, já têm qualidade de internet em seus aparelhos. Eu sei que isso não se aplica à grande maioria do Brasil, mas ainda assim é a visão que o programa tem trabalhado, tá certo, pessoal? E depois executar o recurso. Executando o recurso ou com contratação de internet, ou com aquisição de recursos tecnológicos que possam fazer a melhoria da qualidade da internet, tá bom? Então, CIMEC faz adesão, PDDE faz a gestão, ok? Faz a gestão do recurso. CIMEC, gestor municipal em educação, PDDE, gestor escolar. Somente o gestor escolar, ou alguém que ele dê a responsabilidade, pode acessar o PDDE da escola. Ok, pessoal? Explicado isso, vamos avançar para o próximo. E aí temos, em específico, o PDDE, né? É preciso fazer aí um diagnóstico da escola através do PDDE, tá bom? Um diagnóstico da escola. A maioria das escolas já fizeram esse diagnóstico na fase de indução, tá bem? Que era a primeira fase do programa. Todas as escolas, independente de receber o programa ou não, fizeram esse diagnóstico. Tem aí o PAF, que é o Plano de Articulação Financeira, que eu já citei, que prevê repasse de recursos, tá? Esses repasses de recursos atendem à mesma lógica, não muda, do PDDE. Então, os gestores escolares que já trabalham com o PDDE há muitos anos, inclusive, é a mesma legislação. Muda um pouco porque são recursos novos e contratação de internet que muitas vezes a escola nunca tinha sido feito. Mas vale para os mesmos critérios para prestar conta, ok? Os mesmos critérios para prestar conta. Inclusive, uma sugestão, muitos de nós, gestores escolares, não temos afinidade com as novas tecnologias. É natural, estamos aprendendo, e é importante estar aberto para aprender mesmo. Então, às vezes, um recurso que aparece, um termo que aparece, o nome de um cabo que aparece, é importante ter alguém do lado que entenda das novas tecnologias. Muitas vezes, a própria Secretaria de Educação tem um funcionário responsável pelo setor de informática, ou pelo setor de novas tecnologias, ou na Prefeitura Municipal tem alguém que saiba fazer isso. Então, é importante, recomendado, que ao fazer o PAF, alguém que compreenda a linguagem digital, esteja próximo para fazer a compra dos recursos de maneira eficiente e eficaz, né? Porque se a gente não entende, fica mais difícil compreender essa realidade das novas tecnologias de informação e comunicação. Quem já trabalha com o PDDE sabe que existe a lógica do custeio capital, né? 70% e 30% para a aplicação do recurso. Somente recebe recurso a escola que tem unidade executora, tá certo? Então, tem escolas, inclusive, no campo, que talvez não receba o programa de Educação Conectada no que diz respeito ao recurso financeiro, ok? Porque não tem unidade executora, não tem mais de 50 alunos, que é um pré-requisito para ter unidade executora, tá bom? E aí, como eu falei, atende à legislação do PDDE. Então, não há muita diferença na questão da prestação de contas, tá bom? É ler a legislação do PDDE, ler o projeto básico de educação conectada e fazer a gestão do recurso da forma mais pública possível,
tá bom? Avançando, por favor, para o próximo. Aí vem os tipos de conectividade. Você tem aí todo esse processo de dimensão, nível, como faz a adesão. A educação conectada ele tem 2 tipos de conectividade. Para as escolas urbanas, a internet terrestre. O que seria internet terrestre, Marcos? Internet contratada por uma empresa, um servidor, um provedor de internet, né? Essa contratação é feita com repasses do recurso do PDDE, tá bom? Ah, mas a minha escola já tem internet. O que eu faço? Vai usar o recurso ou para colocar um outro ponto de internet. Note, se já tem internet, você pode, por exemplo, colocar essa internet na escola para uso administrativo e contratar uma internet para uso pedagógico. Pode fazer isso. Ou colocar 2 pontos de internet na escola. Pode fazer isso. Se a que tem na escola atende perfeitamente a tudo, pode fazer uso do recurso para a adequação do espaço escolar. Coloque em ata isso depois, a razão de que foi utilizado o recurso para tal. Ok? Isso nas escolas urbanas. Nas escolas do campo, a conectividade é via satélite, que o MEC chama de satelital. É um neologismo aí utilizado para poder nomear as escolas via satélite. Então, a internet, ela vem via satélite, tá certo? Ela vem via satélite. Feita a adesão, o gestor da escola vai esperar chegar um técnico que vai colocar a antena e vai instalar os recursos para que possa ser usada a internet. Mas, Marcos, a minha escola tem internet e não vale nada. Recebemos muitas reclamações com isso. O MEC já fez a avaliação disso, inclusive, já tem se falado em mudar como é que fala, a licitação para ter uma outra empresa, enfim, porque, de fato, muitos gestores escolares estão a contento com a internet que veio via satélite. Então, existe, desde 2020, uma novidade muito boa para as escolas do campo, né? Inclusive, é importante frisar que a educação do campo, ela é parte grandiosa da educação baiana, inclusive, né? A Bahia é a escola, a Bahia é o estado que tem mais escolas do campo no Brasil, né? Seguido aí do Pará e do Maranhão. A Bahia tem quase 30% dos estudantes de toda a rede no campo, sem contar aqueles que residem no campo e vão para as escolas nucleadas ou as escolas da zona urbana. Então, é importante ter um olhar mais sensível a essas populações que, de fato, precisam de políticas de equidade. E aí, visando essas questões de política de equidade, inclusive, desde esse ano, olha que coisa interessante, além da internet via satélite, as escolas também recebem o recurso. Até o ano passado, não recebia recurso escolar do campo. Esse ano, com a portaria número 9, o decreto número 9, de 2020, passou a receber recurso. Recurso para quê, professor Marcos? A adequação do espaço escolar ou contratação de internet. Quais são os critérios? Se a escola não recebeu ainda internet via satélite, ela pode contratar a internet. Se a escola tem internet via satélite de um outro programa, é um programa lá, não sei o nome, mas tem um programa que tem internet lá, tem uma antena, tem internet. Pode contratar também internet para dar mais potência, um outro link, um outro roteador, um outro ponto de internet na escola. Ok? Se já recebeu a antena de educação conectada, a recomendação é que não contrate a internet. Ok? Apesar de existir uma recomendação nova, você pode contratar para um outro ponto de internet na escola. Mas, como eu falei, é um programa que está acontecendo em tempo real, essas mudanças vão acontecendo à medida que as tensões também vão acontecendo, né? As solicitações dos municípios, e aí muita coisa do programa, inclusive, tem sido repensado para a sua melhoria. Tá bem? Então, terrestre, escolas urbanas, satelital, escolas do campo. Além da satelital, as escolas do campo também recebem recurso, tá bom? De acordo com a faixa de estudantes que tem na escola. Avança, por favor, caminhando para o finalzinho. Aí nas escolas do campo, é só um parênteses, né, para frisar mais a escola do campo, que inclusive é nosso objeto de diálogos agora nessa tarde. É a mesma coisa, pessoal, o mesmo procedimento.
elas são selecionadas no CIMEC, a partir de uma lista que o MEC envia, dando possibilidade de adesão ao CIMEC. Então, o gestor municipal tem que estar atento a esse procedimento, tem os prazos que têm que ser respeitados, porque tem prestação de contas, tem uma série de situações em volta a isso. Então, recebe a conexão via satélite de equipamentos, no caso satelital. Pode demorar um pouquinho, mas chega do pessoal. E também recebe os recursos para adequação da internet, como eu falei, a partir da portaria número 9, né? Podem contratar o serviço de internet, tendo atenção às especificidades. O que são especificidades, pessoal? Chegaram muitas dúvidas desse tipo. Professor Marcos, a minha escola está no local que não tem acesso à internet terrestre. Eu posso contratar? Infelizmente, não. A internet não chega até lá. A escola está muito isolada geograficamente e nenhum provedor interessou-se em fazer esse tipo de serviço. Aí, nessa situação, tem que esperar pela internet via satélite. Não há o que fazer, a não ser executar o recurso para a adequação dos espaços. Professor, uma empresa chegou lá e cobrou os olhos da cara. Aí a questão do lidar com o público, né? Eficiência, eficácia, custo-benefício. Será que vale a pena contratar a internet a um custo muito elevado? Será que vale a pena contratar a internet, sendo que muitas vezes o recurso que a escola recebeu não vai fechar todos os meses até o final do ano? Professor Marcos, uma empresa chegou lá e falou que só bota a internet se pagar tudo de uma vez. Cuidado! Se você paga tudo de uma vez ao provedor de internet, fica difícil depois cobrar qualidade, entendeu? O certo é você pegar e fazer um contrato muito tranquilo, pagando por mês, como qualquer pessoa pode fazer, né? Então, esses critérios são muito importantes serem respeitados aí, no momento de estar fazendo a contratação da internet. Isso serve para as escolas do campo, como também serve para as escolas urbanas, viu, pessoal? Mas existem especificidades geográficas que comprometem o serviço de maneira universal. Se a escola, por exemplo, não tem como contratar a internet, porque não tem provedor, aí tem que esperar, de fato, a internet via satélite, tá bom? E, por fim, aqui, precisa ter uma unidade executora para fazer o uso do recurso. Outra coisa, viu, pessoal? Se a escola tiver qualquer pendência no PDD, vixe Maria, tem pendência no PDD, não tem prestação de contas, faltou um cadastro, a escola fica impedida de receber o recurso, tá bom? E muitas escolas Bahia fora ficaram nessa condição, infelizmente, então tem que correr atrás, tudo certinho, para não perder aí o recurso que pode chegar para melhorar a aprendizagem, a qualidade da educação municipal, tá bom? Avançando, o próximo aqui, existe um outro serviço que o MEC tem dado, inclusive, muita ênfase em 2020, inclusive está aberta essa demanda, viu? Atenção, equipes aí de Ilhéus, está aberta essa demanda, que é a contratação dos medidores de velocidade. O que são os medidores de velocidade? São, o nome já fala, é autoexplicativo, medidores que têm que ser instalados em pelo menos um computador da escola, que sejam capazes de diagnosticar a qualidade da conexão de internet escolar, porque o MEC precisa de um feedback. O MEC expandiu, colocou as internets nas escolas, mas muitas vezes não sabe como é que está essa qualidade da internet. Então, o medidor de velocidade, ele é para o bem da própria implementação da política pública. O MEC melhora a qualidade da internet, uma vez que tem um feedback de como está sendo executada essa velocidade. Mas, Marcos, a minha escola não tem internet. Mas vai receber educação conectada? Já coloca o medidor de internet, não espere. Mas, Marcos, a internet que está lá na escola é de um outro programa. Coloca do mesmo jeito, porque o MEC também vai verificar a qualidade. E o medidor vai dizer, é educação conectada, não é educação conectada, até para fazer um diagnóstico mais claro de como é que anda esse processo aí de expansão da conectividade nas escolas, tá bom? Eu vou deixar no final os links que podem ser acessados para compreender melhor o que é um medidor de velocidade da conectividade escolar aí do programa Educação Conectada e outros programas que possam estar vigentes nas redes, tá bom? Avançando, por favor, para o próximo. E aí o articulador municipal, que aqui no município de Ilhéus é a nossa prezada Adriane, que está à frente dos trabalhos, né? Mandar novamente um forte abraço. Gente, não é fácil, ajudem a articuladora municipal, porque são muitas informações de fato.
diretor escolar, vamos dar aquele gás à articuladora municipal, porque ela é a responsável em fazer a política pública ser articulada no município, né? Trouxe um esqueminha aí, tem a legislação de educação conectada ao centro, a Secretaria de Educação e a escola. Então, o articulador municipal precisa fazer essa engrenagem girar, entrar em contato com o gestor escolar acessar a PDDE, não pode ser o articulador municipal, gente, tem que ser o gestor escolar que acessa o PDDE, fazer esse movimento aí no município de Ilhéus para que o programa possa ter a sua funcionalidade com maior eficiência, tá bom? Então, muitas vezes, nós precisamos, de fato, estar abraçados com a articuladora municipal para que o programa flua. Mesma coisa vale para as equipes técnicas da Secretaria de Educação. Alguma informação diagnóstica, alguma informação possível, se for necessário aí um carro para deslocar a articuladora, para dar uma força à diretora que está com dificuldade de acessar aí o PAF. Essas coisas precisam acontecer em nome da qualidade da educação escolar. Eu tenho certeza que o município de Ilhéus tem se dedicado a fazer isso, uma vez até que deu um espaço como esse para os diálogos, parabenizando mais uma vez pelo interesse, de fato, compreender o programa Educação Conectada. Valeu? Então, a articuladora municipal é peça-chave do processo, e nós, coordenadores, trabalhamos diretamente com os articuladores municipais, tá, pessoal? Podemos dialogar com o diretor escolar, com o gestor municipal, não tem problema, mas a nossa peça-chave no município é a articulação municipal, mandando novamente um abraço aí a Adriane, tá bom? Avançando, algumas considerações gerais, viu, pessoal? Terminando a nossa fala, os pontos fundamentais, né? A educação conectada visa a qualidade da educação, possui visão diferenciada do Proinfo, do Infocentro, é uma outra concepção de trabalho, né? Precisamos entender que a roda da história girou, tem escola, fala até baixo, viu? Tem escola que até hoje, tem professor que fala assim, cadê o técnico de informática? Pessoal, a gente precisa se apropriar de fato das novas tecnologias, aprender a instalar um data show, né? Aprender a instalar uma caixa de som, aprender a colocar um Wi-Fi. Essas coisas precisam estar, de fato, interligadas com o nosso cotidiano e com a nossa organização do trabalho pedagógico. Então, essa imagem do laboratório de informática como um único espaço sagrado da internet, isso é coisa do Proinfo e coisa do Infocentro. A educação conectada é uma outra perspectiva. Internet na escola para uso pedagógico através dos recursos que nós temos, ok? PDDE é a peça-chave, né, para que o recurso venha pelo programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE é interativo, no caso, então tem muita atenção o PDDE. Marco, o PDDE travou, faz como? A tela está branca. Tem muita tela branca acontecendo aí, que é a inconsistência no sistema. Então, sempre te recomenda que, ao usar os sistemas do MEC, seja o CIMEC, seja o PDDE, usem o navegador Mozilla ou Explorer. Os sistemas do MEC, fala até baixo, eles são meio antigos, sabe? Então, eles são mais compatíveis com esses sistemas que são mais clássicos, digamos assim. Os sistemas mais novos, eles têm uma certa dificuldade em operacionar com as plataformas do MEC. Então, usa o Firefox Mozilla, usa o Explorer, insiste, a internet cai. São mais de 5.000 municípios. Imagina cada município, quantas escolas tem. Então, o sistema, de fato, ele fica carregado, mas vale muito a pena esse esforço de se esforçar um pouquinho, sendo redundante, né? E estar atento às questões de educação conectada. E, por fim, todo patrimônio público, todo recurso público, todo bem público precisa do custo, benefício e eficiência. Ao contratar o serviço, ao comprar equipamentos, adquirir equipamentos, custo, benefício e eficiência. É pegar um mínimo de recurso e transformar no máximo, né, de custo-benefício aos estudantes. E esse é papel, inclusive, da gestão, né, gestão escolar. Tem que ter essa expertise, né? Muitas vezes, nem sempre o mais barato tem custo-benefício, e o mais caro também não tem custo-benefício, mas tem expertise de contratar o certo, né? De fazer o uso do dinheiro da forma correta, passível, inclusive, a prestar contas de maneira correta, e não prejudicar aí o próprio caixa escolar, que é um patrimônio público, conquista histórica da nossa categoria, e dos professores, estudantes e comunidade. Tá bom?
terminando minha apresentação, passei um pouquinho do tempo, não foi, Gabriele, que te fala demais. Pode passar o próximo slide, por favor. Terminando um pouquinho atrasado, mas ainda assim atento ao tempo. Fica o meu obrigado, tá bom? A atenção de vocês, a gentileza, uma honra muito grande fazer parte desse momento. O município de Ilhéus compõe aí parte fundamental da história do nosso estado, inclusive, né? História da Bahia. Então, para mim é uma honra estar fazendo parte desse momento, junto aí ao povo de Ilhéus, nossos professores, professoras, Secretaria de Educação, comunidade escolar, estudantes, enfim. Tem alguns links aí, o slide vai ficar à disposição, é claro, da Secretaria de Educação de Ilhéus. O portal da Educação Conectada, a gente tem muita coisa interessante. Tem a legislação, você pode consultar as escolas que receberam o recurso só pelo nome da escola e pelo INEP, através desse link. Vocês podem ter acesso a uma série de informações muito interessantes sobre educação conectada através do link, né? educaçãoconectada.mec.gov.br. O AvaMec tem um link aí também, que é o AvaMec é onde tem as formações voltadas para professores, professoras, gestores, enfim. Tem uma formação já funcionando na AvaMec sobre educação conectada, e essa formação, inclusive, é sobre medidores de velocidade, já está acontecendo nesse momento. Acesse, é muito tranquilo, pode fazer de casa, é um bem público que tem que ser usado e conhecido. E ali o link também do medidor de velocidade, né? medidor.educaçãoconectada.mec.gov.br, vai entender melhor o que é isso, esse medidor de conectividade, né? Então, os links são muito importantes para compreender a realidade concreta do programa Educação Conectada. E aí, fico à vontade para dialogar com vocês por mais alguns minutos, para dirimir dúvidas possíveis, tá bom? Obrigado, Gabriele, Thaís, Adriane, aos intérpretes aí que fizeram um bom trabalho, muito obrigado. Estou aqui à disposição, ok? É com você, Gabriele. Meu microfone aqui. Ótimo. Então, estamos recebendo muitos elogios aqui, professor, muitos comentários, agradecendo pelas explicações, muito esclarecedor. Eu fico feliz que aqui tem vários professores, vários colegas conhecidos, Regina, Edna, Carol Buquerque, Nadma. Quero agradecer todos, falando nessas pessoas que estão aqui. As nossas escolas já estão, todas que foram nomeadas para fazer o PAF, já foram feitas em tempo hábil. Aqui no Núcleo de Tecnologia a gente fez, os gestores também participaram ativamente. E eu acho muito interessante, professor Marcos, essa questão do medidor. Por conta essa questão do medidor, por conta das internets do campo, né, especificamente, porque eles reclamam muito da conectividade, da internet ruim, e agora chegou para a gente em 2020 essa questão das escolas do campo poder também fazer essa contratação de internet. Isso foi um ponto muito positivo, as escolas que foram contempladas já fizeram, já enviaram, estamos esperando o recurso, e eu acredito sim, como muitos colocaram aqui, que espera termos uma educação de qualidade, esperamos sim contemplar a visão do programa, né, que é melhorar a aprendizagem, o ensino-aprendizagem, e não vamos ter tempo, porque já avançamos um pouquinho do tempo, mas eu acredito que nós teremos outros momentos para esclarecer, para perguntar, é muito legal. Eu vou aproveitar fazer uma pergunta aqui, só para encerrar e pedir 2 minutinhos a resposta, se assim for, é de uma colega, Valéria Almeida. Ela coloca assim: tenho algumas dúvidas. O uso da verba para a conectividade é do PDDE geral? Não entendi de forma clara a respeito. Entendo as instalações, ok. Qual o prazo de chegar à antena? No caso da escola dela, ela creio que está se referindo no campo. Antena, pronto, o né? prazo para chegar à antena nós não temos, tá bom? Mas as escolas que fizeram a adesão não demorou, não. Se eu não me engano, o nome da empresa, não sei se é a mesma empresa que continua, viu, gente? Acho que é GESAP, é uma coisa assim. É uma empresa que está fazendo isso mesmo. Está fazendo a instalação das antenas, tá bom? Não demora não tem um prazo aqui, inclusive, peço desculpas, mas eu posso pesquisar e passar depois para a Gabriele. E é no PDDE Qualidade, se não me engano, que vem um recurso para as escolas. Eu falo, se não me engano, porque eu não sou gestor escolar,
E aí, quem é gestor, né, tem mais expertise nesse sentido. Mas, com certeza, verificando as contas da escola no PDDE, o recurso vai chegar via PDDE, tá bom? Fique tranquila que isso aí... E o MEC tem pressa, viu? E o MEC tem pressa em mandar esse recurso, tá bom? Exato. Eu posso contribuir um pouquinho, porque conheço algumas escolas da professora Valéria. Então, no caso, a gente tem uma aba, Valéria, da PDDE interativo, no PDDE interativo, vai ter uma aba lá, Educação Conectada, o gestor vai acessar essa aba e vai poder fazer o seu plano de aplicação financeira, que já foi feito, por sinal, para as 2 escolas que a colega trabalha. Eu quero, assim, agradecer, eu estou vendo muito, estou lendo aqui os comentários, agradecer ao professor. Eu acredito que nós vamos precisar novamente ter um momento, professor Marcos, com o senhor novamente aqui conosco, para estar esclarecendo algumas posteriores dúvidas, né, por conta do horário. E eu quero agradecer Gabriel, Indiara, intérprete de Libras, que esteve aqui conosco. Quero agradecer Thaís, nossa articuladora Adriane, que está aí conosco. E, assim, dizer para todos os professores e gestores que nós, do Núcleo de Tecnologia, nos colocamos à disposição para ajudar quanto à aplicação do PAF, para assessorar as escolas. E, dentro em breve, a gente vai ter mais formações. E dizer que no nosso canal aqui do YouTube, a gente também tem videoaulas falando sobre tecnologias, livre para todo mundo acessar e aproveitar o AvaMec, como o professor Marcos bem colocou, para fazer cursos. Eu já fiz vários cursos lá e são muito interessantes, e aproveitar esse do medidor de internet, que é muito legal. Viu? Eu quero agradecer a todos e a todas que estão aqui presentes e desejar um feliz Dia do Professor, principalmente para aqueles professores do campo que saem de suas casas bem cedo, voltam bem tarde. Eu que já estive na escola do campo, sei quais são os desafios, já senti as necessidades e luto por uma educação de qualidade também para as escolas do campo. Viu, professor Marcos? Quero agradecer ao senhor pela oportunidade, Gabriel, Thaís, e contar com vocês na próxima live, onde nós estaremos falando sobre alfabetização e letramento e o uso dos recursos educacionais digitais. Um abraço a todos e todas. Eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo parte desse momento, tá? Parabéns pela iniciativa de manter uma TV pelo YouTube, aproximando aí a categoria das informações relevantes, informações inclusive, tá? Parabéns mais uma vez. Obrigado pelo convite, precisando de suas ordens. Vamos precisar